Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda! Hoje é sexta-feira, dia de sexta da blindagem. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a prisão invisível da autossabotagem. Você vai aprender aí os padrões que se repetem, o ciclo e a arapuca invisível aí dessa tal da autossabotagem. Se esse assunto lhe interessa, fica por aqui. E se esses vídeos tá fazendo sentido para você, comenta aqui abaixo, deixa aí o seu feedback, né? A curtida da vitória e compartilha aí com mais pessoas. Bora pro vídeo? Então, assim, o nosso tema de hoje tá muito pontual. Hoje eu quero falar sobre a prisão invisível da autossabotagem, tá? Por que eu decidi tirar esse tempo de toda sexta-feira para vir aqui falar um pouquinho com você? Porque eu estou cansada, sabe? Eu estou cansada de ver mulheres incríveis desperdiçando um potencial gigante. Você já sentiu que toda vez que você está prestes a subir um degrau da sua vida, algo acontece? Isso já aconteceu com você? Todas as vezes que você vai dar um passo importante, que você vai subir mais um degrau, que você vai avançar, é como se algo te puxasse para baixo. É como se algo tirasse você, né, desse lugar que você está prestes a romper esse teto. Então, assim, você já percebeu que ou você fica doente, ou briga com alguém, ou simplesmente trava. Simplesmente trava. Você sabe o nome disso? O nome disso não é azar, tá? O nome disso não é inveja. Não é inveja. Ah, fulano tem inveja de mim, ciclano tem inveja de mim. Nossa, eu não tô avançando porque a inveja, o espírito da inveja não me deixa avançar. Então o nome disso não é azar, o nome disso não é inveja. O nome disso se chama autossabotagem. O nome disso se chama autossabotagem. Então vamos lá pro problema, tá? O problema, gente, esse meu TDAH, tá? Ele é tenebroso, tem dia que a língua enrola toda. Então assim, o problema, eu vou falar sobre o problema. E o que está por trás dessa autossabotagem? O problema se chama a dinâmica do vitimismo. É aonde você fica presa e muitas das vezes não é consciente não, tá? Não é consciente. Muitas das vezes isso é inconsciente. Então existe essa dinâmica do vitimismo, mas por trás dessa dinâmica do vitimismo está aquela armadilha, tá? Existe uma armadilha. Os antigos, né, que muitas das vezes morou na roça, vai saber o que eu vou dizer agora. Quando você vai pegar algum bichinho lá na mata, lá no mato, é armado algo chamado arapuca, né, que coloca ali uma iscazinha, ou seja, para atrair, né, aquele animalzinho, aquele bichinho que você quer pegar. Então, existe uma arapuca armada. Então, assim, na sua vida, né, para você, tá? Hoje eu quero falar para mulheres que está presa nessa dinâmica do vitimismo. Então, existe uma armadilha. O vitimismo, ele é uma zona de conforto, e vou te dizer, é uma zona de conforto muito perversa, muito cruel. Porque ser vítima, olha para você ver, porque ser vítima é quentinho. Quando eu sou a vítima, olha para você ver, quando eu sou a vítima, eu não tenho culpa de nada. A culpa não é minha. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu universo, a culpa é do meu marido. É o meu marido que me provoca, é o meu marido que faz, é os meus filhos que não me valorizam. Eu não tenho valor diante da sociedade, eu não tenho valor diante da congregação, e são tantas desculpas
Então, ser vítima é um lugar muito confortável. Muito confortável. Então, eu fico presa naquela dinâmica de que o mundo é injusto. E quando você está presa naquela dinâmica de que o mundo é injusto com você, eu ganho. Lembra que eu sempre falo com vocês sobre o ganho secundário? Talvez você fale assim, gente, por que aquela pessoa, ela faz terapia há anos e ela não vejo assim uma diferença muito grande? Por que aquela pessoa vai para a igreja há décadas e ela continua sendo a mesma pessoa? Existe um ganho secundário por trás disso. E o ganho secundário, ele não é visível, gente. O ganho secundário, muitas das vezes, ele é bem camuflado. Bem camuflado. Então, quando você está presa nessa dinâmica, né, invisível da autossabotagem, a sua vida para, a sua vida trava, você não consegue avançar, você não consegue romper, porque você está presa na dinâmica de que o problema não é meu, é sempre o outro. É sempre o outro. Então, assim, você pensa, o mundo é injusto. Sim, aí eu tô presa no ganho secundário. O que é esse ganho secundário? Eu ganho atenção e carinho pelo meu sofrimento. Se você que está presa nessa dinâmica chamada vitimismo, dificilmente você vai conseguir romper padrões. Então, o que acontece? Aquela pessoa que vive repetindo a mesma história, todos os dias ela repete a mesma história. Se ela vai na padaria comprar pão, ela repete a mesma história para o padeiro, para atendente. Ela repete a mesma história no supermercado, né, na fila do supermercado. Ela repete a mesma história. Por quê? Porque ela vai ganhar o quê? O dó. Nossa, como é sofrida a sua vida. Coitadinha dessa pessoa. Então, geralmente, aquela pessoa, gente, que vive presa nessa arapuca chamada vitimização, olha para a vida dessa pessoa, gente. Ela não prospera, ela não avança, ela não cresce. Ela não cresce porque ela está presa no ganho secundário. Ser vítima é muito confortável. Ser vítima é um lugarzinho perfeito para muitas das vezes a gente se esconder. E geralmente aquela pessoa que está neste lugar de vítima, nesse lugar de vítima impregnado na vida dela, na alma dela, ela é uma pessoa que não cresce, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, qual é, então, Iremar, a dinâmica invisível de todo esse processo que nós estamos falando aqui? Eu preciso que você entenda que o que trava a sua prosperidade, e quando eu digo em prosperidade, eu digo, não é só prosperidade financeira, eu falo sobre saúde também, né? Saúde mental, saúde emocional, né? Prosperidade no casamento, prosperidade nas relações pessoais e interpessoais. Então, assim, para quem vive presa, né, nessa dinâmica invisível, ela trava totalmente a sua prosperidade. Porque enquanto você focar no que fizeram com você, observa bem aqui, enquanto você focar no que fizeram com você, você está entregando a chave da sua cela, da sua prisão emocional, você está entregando na mão de outra pessoa. Então, se eu ficar presa com o que fizeram comigo, deixa eu falar para vocês, recentemente vocês sabem, eu lancei esse livro. Aqui no perfil tem até o lançamento do meu livro. E eu fui muito mutilada em algumas igrejas que eu frequentei. E por isso que o livro nasceu. Só que eu não parei no que fizeram comigo. Eu não parei na dinâmica de que fizeram comigo. Eu peguei meus pedaços. Eu juntei meus pedaços e construí algo que não só me libertou, mas que tem libertado várias pessoas que têm adquirido este livro e têm o compromisso de ler. O compromisso. Não é só o que me fizeram, sabe? É ter o compromisso de ler para me encontrar a minha cura. Então, o que eu preciso dizer para você? Você não é o que fizeram com você. Não é. Sabe?
Então, se você ficar presa nessa dinâmica do vitimismo, só o que fizeram comigo, você vai estar entregando a chave da sua cela na mão de outra pessoa. É aí que mora o perigo. Porque a mulher incrível que você está esperando um resgate que só você pode fazer. Só você pode fazer. Teve um dia que eu sentei exatamente aqui, no chão desse escritório aqui. E eu só tinha para oferecer, naquele dia, foi dor. Foi dor e sofrimento. Mas eu fiz igual Ana. Eu chorei o que tinha que chorar, eu me lamentei o que tinha que me lamentar, porque quando você vai estudar a história de Neemias, Neemias se lamentou e chorou por quê? Por alguns dias. Ele chorou, lamentou por alguns dias. Então, nós temos permissão para chorar, nós temos permissão para se lamentar, você tem. Você tem o direito de chorar suas dores. Você tem o direito de se lamentar. Você tem o direito de viver o luto, se é o luto que você está vivendo. E eu não digo luto de pessoas que partiram, não, gente. Que você enterrou, não. Eu digo luto até de pessoas vivas. Um fim de uma amizade, um fim de um relacionamento, um fim de um emprego. Um emprego que você pega aí um funcionário público, gente, que está 30 anos naquele cargo, naquele emprego que ele é apaixonado. E de repente ele perde aquilo ali. Ele vive na essência um luto. Então você tem permissão sim para sentir e você deve sentir. Todo luto ele precisa ser vivido. Mas o nosso papo hoje aqui é a prisão invisível da autossabotagem. Você precisa saber o porquê que você não avança. Você precisa saber o que está acontecendo na sua vida. Que você não está tendo fluxo. Você está presa, você está amarrada. Sabe? Aquela pessoa que auto se condenou. Já tem pessoas que chegam aqui para a sessão de terapia já auto se condenando. Esses dias eu peguei uma preciosa, né, que ela veio começar o processo terapêutico. Ela falou assim, já logo veio trazendo um diagnóstico, não foi nem o diagnóstico do médico, do psiquiatra, não. O diagnóstico que o marido dela, narcisista, deu para ela. Que ela é bipolar, que ela é doida, que ela é esquizofrênica, que ela precisa ser internada. Então, de tanto ouvir aquilo ali por 10 anos, aquilo impregnou. Lembra que o nosso cérebro, ele vai absorvendo aquilo que você repete. Por isso que eu digo para vocês, vocês precisam sentir a dor, viver a dor, mas não parar nela. A dor não pode ser a sua casa. A dor não pode ser a sua morada. Lembra que eu contei para vocês? Eu fiquei, olha, chorei e lamentei por meses. Os traumas que eu vivi. A dor que eu vivi, a mutilação que eu vivi na alma. Mas eu fiz como Jeremias, como Neemias. Eu chorei, me rasguei, mas me levantei. E quando você se levanta para reconstrução. Você se levanta para juntar os cacos, sabe? Eu atendo mulheres que saíram de um relacionamento abusivo de 30 anos, 20 anos. Elas saíram destruídas. Porque quando uma mulher sai, tá? De um relacionamento com um narcisista de anos, ela sai só o pó da rabiola. Ela sai só os pedacinhos. Mas eu vejo mulheres incríveis, não se vitimizando, mas falando, eu vou pegar isso que sobrou de mim e vou fazer uma bela casa. Uma bela casa. Então não espera ser resgatada por ninguém. Faça você mesmo o resgate que você precisa. Seja para você o que você precisa. Então, como é que a autossabotagem se disfarça? Existe um disfarce. Existe uma máscara da autossabotagem. E eu vou te falar agora como é que ela se disfarça. Eu tenho 3 comportamentos comuns para compartilhar com você. 3. A procrastinação por perfeccionismo. Eu não faço porque ainda não está perfeito. E qual é a dinâmica que está por trás disso? Medo do julgamento. Eu não vou largar esse casamento porque eu não quero ser taxada como uma divorciada. Olha, eu vou falar algo para vocês. O que mais tem é mulher que desenvolveu transtorno de fobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de bipolaridade, borderline, esquizofrenia. Por quê? Porque não larga um relacionamento abusivo.
Acha que abusivo é só quando o seu marido te bate, quando você sofre alguma agressão física? Não. Existe uma agressão física, uma agressão pior do que a agressão física, é a agressão verbal. Aquela pessoa que te diminui há 10 anos, que te diminui há 5 anos, que te diminui há 30 anos. Você acha que o preço lá na frente não vai ser alto? E talvez muitas delas são irreversíveis. Então eu não vou sair disso por isso. Ah, eu não vou fazer isso porque eu serei julgada. Ah, eu não posso sair dessa igreja, né, que eu estou sendo mutilada porque vão dizer que eu sou uma desviada. Porque se eu sair da igreja vai falar que eu desviei. Então o medo do julgamento, é um dos comportamentos, tá? Disfarçado da autossabotagem. Eu não vou recomeçar porque eu não estou pronta. Ah, eu não posso sair desse emprego porque eu não vou conseguir outro que eu ganho tanto, né? Ou que me dê a estabilidade de horários igual eu estou nesse. Mas só que nesse emprego que você está consumindo todas as suas energias. Então essa é a visão, essa é a prisão invisível da autossabotagem. Então, e existe algo também por trás do medo do julgamento. O sim para todos é menos para você. Sabe? Um dos comportamentos que depois eu quero aprofundar com vocês, sobre quem tem o transtorno do borderline, é fazer tudo para os outros. Tudo. Ele gasta todas as energias que ele tem com gato, papagaio, periquito, com todos. E não sobra energia, muitas das vezes, para ele tomar um banho. Tá? O borderline, por quê? Qual é a dinâmica que está por trás disso? Qual é a raiz? O medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de não ser o suficiente. E, na verdade, você não será suficiente para ninguém. Se eu não entender que eu mesma me basto, que eu preciso ser suficiente para mim, eu vou me matar servindo as pessoas. E isso nunca será suficiente. Acredita, nunca será suficiente. Então lembra que o sim que você vive dando para os outros é cada vez menos para você. Você se esgota cuidando dos outros para não ter que encarar os seus próprios sonhos. Porque enquanto eu ajudo aquela pessoa que está do meu lado a crescer, eu não foco no meu próprio crescimento. Então é uma forma de eu me auto-sabotar. Eu vou cuidar bastante do outro, porque existe um conforto por trás disso. Lembra que eu falo com vocês? O ganho secundário. Não, mas eu estou servindo o próximo. Né? E muitas ainda usam a Bíblia para isso. Ah, que a Bíblia manda amar o próximo, que a Bíblia manda cuidar do próximo. Só que elas esquecem de um mínimo detalhe. Antes de Deus mandar você cuidar do outro, Ele exige de você um mandamento, cuidar de você primeiro. Mas se eu gasto minha energia só doando para o outro, o que vai sobrar para mim? O que vai sobrar para você? Isso faz sentido para você? O que vai sobrar para você? Gente, não sobra nada. Eu já vivi essa dinâmica. Eu chegava no final do dia, eu estava arregaçada, quebrada. Eu não tinha energia muitas das vezes, nem para preparar algo para mim comer, de tanto que eu servia ao próximo. Então não estou falando nada aqui para vocês de ponta de orelha, não, gente, como diz os antigos. Eu estou mandando a real. Olha para a sua vida, analisa a sua vida, fala aí para você mesma. Essa vida que você está levando, está fazendo sentido para você? Essa vida que você está levando, né, vai fazer sentido para você? E existe outra também, dinâmica da autossabotagem, a reclamação crônica. Gente, a reclamação crônica, a crônica que eu falo é aquela que você repete todo dia aquela mesma palavra, ou céus, ouvido, odor. A reclamação crônica, você gasta energia falando do problema em vez de agir na solução. E essa dinâmica, Iremá, estive presa há anos da minha vida. Eu gastava tempo para falar do meu marido, gente.
Que meu marido era assim, que meu marido era assado, que meu marido não me valorizava, que meu marido era assim. Chegava na casa da minha mãe, eu deixava os ouvidos da minha mãe até pulgando, falando do meu marido. Falava com as amigas do meu marido. Eu gastava tanta energia em falar das coisas que meu marido fazia, que não me agradava. E vou te falar algo mais. Quem está preso nessa reclamação crônica, ela vai falar sempre o pior do outro. Esse é o mal. Vai falar o pior defeito que o seu marido tiver, que o filho tiver, que o amigo tiver, você vai falar. Mas você não vai falar dos pontos bons, né? Lembra que eu falo com vocês que nenhum ser humano é 100% ruim e muito menos 100% bom. Então, se eu ficar nessa reclamação crônica, porque se torna crônico, porque todos os dias, lembra, o nosso cérebro, ele capta mensagens e tudo aquilo que você repete, ele toma como verdade. Ele toma como verdade. Todos os dias você repetindo a mesma coisa, mesmo que não seja verdadeiro, vai se tornar verdade. Aí você gasta muita energia falando do problema, que você não foca na solução. Então eu vou falar uma frase aqui para você e você anota ela. Olha, isso aqui mudou a minha vida. Essa frase que eu vou trazer para você aqui mudou a minha vida, tá? E a vida de algumas pessoas que passaram pela minha vida também. A sua mente prefere um sofrimento. Olha para você ver a intensidade dessa frase. A sua mente prefere um sofrimento conhecido do que uma felicidade desconhecida. Não é forte? A sua mente prefere um sofrimento que você já conhece do que uma felicidade desconhecida. Olha, existem pessoas que estão anos presas no sofrimento, que você fala assim, como que essa pessoa suportou viver anos nesse sofrimento, nessa vida? Gente, miserável. Uma vida de tormento. Essa é a resposta. Talvez até a resposta para você mesmo. Por que que eu suporto tudo isso? Por que que eu suporto esse marido que me trai há 3 anos? Por que que eu suporto esse marido que não me valoriza? Por que que eu suporto esse casamento desgastante? Por que que eu suporto? Porque o seu cérebro, a sua mente prefere isso do que algo novo. Eu já vi mulheres sair de um relacionamento tóxico, aonde o homem tratava elas pior do que a cadelinha lá do sítio. Essa é a verdade, que os homens tratavam elas igual lixo. Quando elas saem fora daquele relacionamento, que conseguem uma libertação, que elas entram em um novo relacionamento, que o novo marido, né, começa a tratar ela como uma verdadeira princesa, rainha, elas fazem de tudo para aquele homem se tornar ruim. Porque onde que elas estão presas? No sofrimento. Então, a mente prefere o sofrimento conhecido do que uma felicidade desconhecida. Eu não sou acostumada a ser feliz. Eu não sou acostumada a ser tratada bem. Por isso que eu vou voltar para trás. Por isso que eu vou voltar para trás. E é por isso que a Bíblia diz, né, que não lança pérolas aos porcos. O que a Bíblia quer dizer com isso? Existem pessoas que elas se acostumaram no caos. Se acostumaram no caos. Eu vou falar a verdade para vocês. De estudo de caso aqui mesmo no consultório. Existem pacientes que quando eles começam a melhorar, eles abandonam a terapia. Ai, Iremá, existem. Quando eles começam a melhorar, eles abandonam a terapia. Porque não está acostumada a viver bem. É exatamente isso. Porque está presa na reclamação crônica. Está preso no caos. Então essa é a visão, essa é a prisão invisível da autossabotagem. Por que que essa felicidade desconhecida não é interessante para o cérebro? Por isso ele te sabota. É como se ele falasse para você assim, vamos voltar lá pro lixão, vamos voltar lá para aquela bagunça. Lá você ainda tá melhor. É duro ouvir isso, né? Eu sei, gente. Eu sei que é duro ouvir isso, mas essa é a verdade. Então, existe uma virada de chave. Eu quero fazer com você um exercício prático. E esse exercício é um desafio muito grande.
Mas eu quero que você se pergunte agora, né? Você que está aqui comigo. O que eu ganho continuando onde estou? O que eu ganho? O que eu ganho? Ganho secundário, né? Bora lá pro ganho secundário. Atenção. Se eu continuar no vitimismo, eu vou ganhar o quê? Atenção. Não vou correr o risco, não quero correr esse risco. Eu não vou ser criticada. Você já viu vítima ser criticado, gente? Vítima nunca é criticada. A vítima, ela é sempre acolhida, né? O que eu ganho, né? Eu vou ganhar atenção, eu não vou estar correndo risco, eu não vou ser criticada. Esse é o ganho secundário. Mas eu quero que você, a partir de hoje, tome uma ação, sabe? Eu quero que você, a partir de hoje, haja. Que a partir de hoje você substitua o porquê isso aconteceu comigo por para que eu vou usar isso a meu favor. Olha para você ver a diferença. Olha como que a narrativa, que a dinâmica distorcida dá uma virada de chave. Eu não vou mais ficar presa nessa dinâmica. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui abandonada? Por que eu fui rejeitada? Por que eu só amei e eu recebi só o contrário? O bem que eu fiz, eu só recebi o mal, né? Muitas das vezes a gente fica assim, por quê? Por quê? Eu também me falava. Né? Quando eu estava muito machucada, mutilada pela religião, eu falava, por que, Deus? Por quê? Por que o Senhor permitiu que eles fizessem isso comigo? O Senhor sabe que eu estava ali para servir, o Senhor sabe que eu estava ali para honrar, e eu fiquei naquele porquê. Mas é isso que eu quero fazer um convite para você, a sair desse porquê isso aconteceu comigo, para o que eu vou usar isso a meu favor, ou a favor do reino, que foi o que aconteceu comigo. Eu vou juntar tudo o que aconteceu comigo e vou transformar em um manual de cura. Em um manual de cura. Então, troca o porquê isso aconteceu, mas o que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou usar isso a meu favor. Mulheres incríveis, maravilhosas, maravilhosas, tá? São mulheres incríveis, não são aquelas que não têm problema, tá? Nem sempre as mulheres incríveis são aquelas assim, que não têm problemas, mas são aquelas que pararam de usar o problema como desculpa para não brilhar, tá? Não usa seu problema como desculpa para você não brilhar. Eu falei para uma paciente esse dia, eu não te vejo como uma coitadinha. Não te vejo como vítima, eu te vejo uma mulher forte, tá? Então, assim, você não tem desculpa hoje para você não brilhar. Não tem desculpa. Então, assume, tá? Assume aí o controle da sua vida. Eu não sei, né, o que aconteceu na sua história, na sua trajetória. Talvez você tá aí se perguntando, né? Ah, se ela soubesse o que eu já vivi. Eu costumo dizer que a dor, ela é única. Todo ser humano, ele tem uma dor única. Mas blindagem emocional é isso. Não é sobre viver, ter o caos. É viver no caos, né? É eu passar pelo caos sem que o caos me engula, sabe? Sem que o caos me destrua. Sendo que o caos, sabe? Ele toma as rédeas da minha vida. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Problema, todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Se você sair um pouquinho aí na rua da sua casa e sentar com alguém, você vai falar assim, meu Deus, eu achava que eu estava sofrendo, mas eu descobri que essa pessoa ainda está pior do que eu. É sempre assim, né? Uma das coisas que me ajudou muito foi isso. Quando eu estava aqui sentada, anotando os testemunhos para colocar neste livro, de pessoas que eu atendi, eu falei, incrível, né? Eu achando aqui que eu tinha sido, né, a mutilada, regaçada, encontrar alguém pior do que eu. E você acredita que isso foi me curando? Isso foi curando meu coração. E no dia do lançamento do livro, gente, Deus fez uma cura muito grande na minha família. Vocês não têm noção do que Deus fez ali. Ah, foi um ambiente muito propenso de cura. E
Eu quero isso para a vida de vocês, sabe? Eu sei que às vezes a verdade ela é dolorosa, sabe? Eu também já fui muito confrontada. Eu já vesti a capa do vitimismo, já fiquei nesse lugar também por anos da minha vida. Então falar para vocês que de vítima eu me tornei uma protagonista. Hoje se for para me fazer uma novela da minha história, fia, haja capítulos, haja capítulos. E ainda vou falar para você, e não está encerrado não, tá? Paulo, quando ele diz encerrei a carreira e guardei a fé, ele já estava realmente no fim da vida dele. Para mim ainda tem uma estrada pela frente. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Por mais que a felicidade assusta, viver no sofrimento também isso não é vida não, tá? Deus abençoe a vida de vocês, né?